Salve, salve! Conviva na área! Um podcast que te convida a um bem viver saudável e consciente. Através da comunicação não violenta e da psicoterapia corporal. Eu sou o Matheus Firmino. Meu nome é Fernanda Palmerston. E eu me chamo Lucas Amaral. Então estamos começando o primeiro episódio da primeira temporada do Conviva, né? E a gente vai começar com um tema que não podia ser outro, né? Por que é tão difícil nos relacionarmos de forma construtiva, comprometida e até mais saudável? Então, gente, podemos dizer que esse é o tema desse podcast. Eu vejo que essa é uma questão muito dolorosa para muitas pessoas hoje. A dificuldade de encontrar parceiras de vida, solidão, isolamento e mesmo as discussões e brigas em excesso. Recentemente eu tive até acesso a uma informação que me chamou muita atenção. Em 2020, durante a pandemia, lá no Reino Unido e depois no Japão, foram introduzidos ministérios da solidão. São países com alto índice de pessoas que vivem sozinhas. E aqui no Brasil não é muito diferente. Uma pesquisa recente da Datafolha mostrou que 1 em cada 4 pessoas no Brasil se sente sozinha. Eu faria aqui uma pontuação, jogando depois de volta a peteca para vocês, que eu tenho a impressão de que a gente tem uma dificuldade hoje geral de gerar conexão profunda e significativa com as pessoas, né? Parece que esse é um problema que subjaz a todas essas dores que a gente encontra hoje. Ou seja, a gente não consegue se conectar com os outros, a gente não consegue se conectar com a vida e acho que antes de qualquer outra coisa a gente não consegue se conectar com nós mesmos, né? Ou seja, a gente não consegue identificar aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente está sentindo, né? E às vezes sequer aquilo que a gente realmente quer, né? E acho que isso, enfim, é uma pedra fundamental dessa crise mental que a gente está passando hoje em dia, né? Enfim, o que vocês pensam um pouco sobre essa dificuldade de conexão? Então, Matheus, como terapeuta eu vejo muito isso acontecer também, que é essa questão da conexão. Se eu não tenho conexão comigo, se eu não sei o que eu estou sentindo, qual a sensação do meu corpo, porque quando eu falo para os meus clientes assim, o que você está sentindo agora? Fecha os olhos, né? Isso é psicoterapia core energética, a gente fala, fecha os olhos e sente o que você está dizendo agora no seu corpo. E aí a maioria das pessoas fala um pensamento. Um exemplo disso é a pessoa sentiu uma emoção ali na hora que ela está me contando algo na sessão. E aí, quando eu peço para ela fechar o olho, ela me diz, eu sinto que é como se eu tivesse que dar conta dessa pressão da minha família a respeito do meu trabalho. E aí beleza, então fecha o olho de novo e sente no seu corpo, faz conexão no seu corpo com essa frase, como se eu tivesse que dar conta da pressão da minha família. O que acontece? Quando eu comecei as terapias, psicoterapias corporais, o meu terapeuta me perguntava, Fernanda, o que você está sentindo agora? Né? Quando vem essa emoção, quando você fala isso. E eu falava que eu não sabia, né? Eu não sei, era a frase mais dita no início da minha terapia. E aí foi todo um trabalho, Matheus, de eu voltar a sentir mesmo o corpo, né? E isso foi feito através de exercícios, práticas dinâmicas, movimentos corporais, né, meditações guiadas, enfim. E aí a CNV entra com muita importância quando, a partir do momento que eu consigo sentir melhor o que está acontecendo no meu corpo, eu consigo olhar e viver essa pergunta que vocês trouxeram no começo. Por que é tão difícil me relacionar? Né? Porque eu achava que era por causa dos outros, não era por minha causa. Eu achava que os outros eram culpados pelas minhas dificuldades. Então sempre era o outro, né? Sempre o problema estava fora. E aí quando eu comecei a entrar em contato com o meu corpo, eu percebi que a raiz dessa desconexão estava em mim. Né? E que eu estava acostumada, condicionada a uma forma acusatória de me comunicar, de um jeito em que eu julgava, em que eu acusava, em que eu achava que tinha que ter um certo e um errado, né? E isso me distanciava das pessoas, me separava, me afastava, gerava conflito, gerava desgaste.
né, que acontece. Então, isso tudo a gente vai falar na CNV, a gente estuda na CNV, né? Mas aqui eu tô falando da minha vida, de como isso realmente mudou minha trajetória. Né? Não, e levanta a mão aí quem nunca passou por isso, né? Assim, eu quero agradecer sua partilha, né? Que está trazendo para nós aí um pouco da sua vivência e dizer que ressoa muito, né? Não sei como é para você aí, Matheus, mas para mim ressoa muito aqui no universo dos grupos de homens e no meu próprio processo pessoal, identificar sentimentos mais vulneráveis e saber colocar eles para fora, então chorar mesmo, né? Pedir ajuda quando estou ali entristecido ou estou enfurecido com alguma coisa, não é nada fácil. Pois é, Lucas, com certeza acho que reverbera na minha história. Acho não, tenho certeza. Como na de muita gente, né? Enquanto vocês falam, eu fiquei pensando em como é realmente sobre isso, né? Sobre conseguir identificar nossas necessidades, assim, e encontrar uma maneira que seja espontânea, mas coletivamente saudável de nutrir essas necessidades, né? A Fernanda trouxe muito o apoio que ela recebeu das linhas de psicoterapia mais corporais, assim, e aqui nesse episódio, né, a gente vai falar muito sobre a CNV, enfim, é o mote principal, e eu acho que a CNV é uma outra ferramenta incrível para, digamos assim, reconhecer e lidar com essas nossas necessidades, né, de maneira que sejam, de novo, coletivamente saudáveis, assim. E eu acho que agora é um ótimo momento para a gente falar um pouquinho dessa história da CNV, afinal, o que é a CNV, aonde é que ela surge, com qual objetivo, né, ou seja... por que ela veio ao mundo, a CNV, né? CNV, né, gente, para quem não sabe, é Comunicação Não Violenta, essa é a sigla. Também podemos falar de linguagem da vida ou comunicação das necessidades, né? Então imagine a cena ali, 9 anos de idade, um garoto na cidade de Detroit com a sua família, se vê aterrorizado na sua casa, trancado há mais de 4 dias, porque nas ruas estão acontecendo conflitos. Naquela época aconteciam, em 1943, conflitos relacionados às questões raciais, né? Os Estados Unidos viveu e ainda vive, né, um fenômeno muito estrutural relacionado ao racismo e à discriminação da população negra. E aqueles conflitos violentos acontecendo ali fora. E o Marshall conta que ele se pergunta pela primeira vez, né, assim, por que nós humanos, né, nós seres humanos, utilizamos a violência como uma estratégia para tentar resolver conflitos, já que ela só gera mais violência. Essa pergunta percorreu a vida dele até a vida adulta. Ele foi depois fazer psicologia, chegou a pensar a violência como uma espécie de patologia humana, mas aí seus professores, especialmente... o pai, né, do humanismo, Carl Rogers, vai mostrar para ele que, na verdade, a violência é um fenômeno histórico, estrutural, coletivo, que não pode ser visto como uma patologia, porque senão a gente estaria individualizando um processo, né, biologizando um processo que é, na verdade, social e coletivo e que tem a ver com as estruturas de poder, tem a ver com a divisão que a gente faz, né, entre as pessoas e tem a ver muito com aquilo que a Fê trouxe, com essa imagem do inimigo, quem é culpado, quem é certo, quem é bom, quem é mal. Por que comunicação? Por que não violenta? Né? Por que então esse método? Porque a partir de algum momento ele vai perceber que onde tem violência, falta comunicação. E a comunicação é uma estratégia, então ela é na verdade uma necessidade humana e na verdade ela é o que nos faz humanos, que possibilita a construção de sentidos comuns e que possibilita também a gente resgatar talvez uma das características mais fundamentais do ser humano, que é a compaixão, a capacidade de se aproximar da dor do outro, de cuidar do outro. E só para fechar aqui, né, já na vida adulta, o Marshall vê a sua avó, uma matriarca judia, uma pessoa que ajudava muitas pessoas, assim, totalmente adoecida, e ele via ali diariamente seu tio com um sorriso no rosto, ajudando ela e cuidando dela, e ele se perguntou uma segunda pergunta, que é isso: o que faz alguém com um sorriso no rosto, com alegria, seguir sendo compassivo, contribuindo com o bem-estar do outro? E a resposta é a conexão. Então ele vai buscar isso. A CNV é essa tentativa de, por meio da comunicação, que essa partilha em comum de sentidos, significados, construir conexão
e responder aquela pergunta que eu trouxe lá atrás. O que está vivo aqui agora? Quais são os meus sentimentos? Quais são as minhas interpretações? Quais são as minhas necessidades? E quais são os sentimentos, interpretações e necessidades dos outros? E como a gente pode, então, tentar atender o máximo possível das nossas necessidades, incluindo as dos outros. Ele tem uma fala que é: como eu posso tornar a vida mais maravilhosa? E aí, Lucas, me vem, enquanto eu te escuto, que esses sistemas de opressão, né, eles estão na cultura, igual você colocou aqui. E a gente aprende eles na nossa criação. Então, só me veio um exemplo, né? Por exemplo, há poucos anos atrás era normal a palmatória na escola. Então, a criança aprendia que ela precisava se controlar os seus impulsos para estar ali sentada numa cadeira, numa coisa que é antinatural para uma criança, que é movimento puro, criatividade pura. E ela aprende que se ela não ficar ali parada e bloquear os impulsos naturais dela, ela vai apanhar, né? Isso é muito, assim, um retrato desse sistema de opressão que o Lucas falou, num sentido micro ali, né, da sala de aula, vamos supor. Aí isso acontece também na família, através dos sistemas geracionais de transição dessa violência, né? Às vezes o avô que batia na avó, que batia na mãe, que batia nos filhos. E aí como essa violência às vezes vai se reatualizando, né, nas gerações. E aí eu acho que a CNV vem com esse papel essencial nesse momento, por isso a gente está falando aqui, né, dessa forma de viver, né, que é uma filosofia de vida, que vai trazer para a gente essa consciência, justamente disso que o Lucas falou, né? Que é essa frase: toda violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Pois é, esse é um tema importante, né? Eu, como um dos elementos que a gente vem trazer aqui para todos e todas e todes, a comunicação não violenta vem me ajudando a pensar sobre uma pergunta que é central, que é: o que está vivo em nós? Acho que desde pequeno eu não fui educado, né, a me perguntar: o que está vivo em mim? Que tipo de sensações, percepções, interpretações, que tipo de sentimentos e minhas vontades, meus desejos, minhas necessidades estão vivos aqui agora? Eu acho que esse elemento é um elemento central para essa autoconexão e, sem dúvida, a gente não está sendo educado e existe todo um imperativo para que a gente nem pense nisso. Sociedade acelerada, sociedade de multi-informação, sociedade baseada numa performance, né, baseada em questões muito materiais. Então, quanto mais for possível, dar uma pausa, refletir, olhar para dentro, se perguntar o que está vivo aqui e, a partir daí, retroalimentar ou reviver um princípio de interdependência, né, de convivência, mas a gente vai poder aqui resgatar essa questão que você está trazendo, que é conectar-se. Conexão, gosto muito de uma frase da Brené Brown que fala que a conexão ela é o elemento central que garante a existência do ser humano. Nós estamos adaptados para nos relacionarmos e sem conexão não existe essa adaptação, né? Não existe essa relação. Então a conexão, na verdade, ela é um alimento básico que a gente precisa voltar a nutrir cada um de nós. E aí, gente, é importante lembrar que tudo isso que a gente está falando é uma filosofia de vida, é uma forma de viver mesmo. Então a proposta nossa aqui, né, no Conviva, esse nome vem disso também, né? Convida, o que está vivo em nós, o que está pulsando em nós agora. E a nossa proposta nesse primeiro episódio é realmente refletir sobre o que é gerar conexão, né? Como que eu posso fazer isso? E convidar o que está vivo em vocês agora, no sentido de esperança, né? De que é possível, gente, é possível. Eu cheguei no ponto em que eu achava que não era mais possível para mim, que os relacionamentos não eram para mim, porque eu deveria realmente ser uma pessoa muito difícil de lidar e que eu era uma pessoa que às vezes talvez mereceria ficar sozinha. E o que eu percebi é um pouco disso que o Lucas falou. Eu fui criada dentro de uma cultura familiar, uma fala muito violenta, acusatória. E isso é o que eu perpetuei na minha forma de me comunicar. Então, quando a gente toma consciência, né, disso que o Lucas falou, que é esse modus operandi,
a gente vê que é ponta de um iceberg mesmo, né? Nós somos a ponta do iceberg. Mas o que é importante é a gente trazer consciência para como a gente repete esses padrões, como a violência está em nós, primeiro dentro, e começando a olhar para como a gente perpetua ela nas nossas relações, através das nossas reações, né? Mas, nossa, gente, que bacana, né? O Lucas falou que outro nome da CNV é a linguagem da vida. A Fê trouxe essa ideia de que a CNV é uma filosofia de vida, né? A gente vai encerrando, trazendo um pouco essa ideia de vida, né? E um pouco da provocação que eu fico me fazendo aqui nesse momento, né? Se eu consigo no meu dia a dia comunicar com muita autorresponsabilidade, mas também com empatia, aquilo que está vivo em mim, né? Ou seja, eu consigo exercitar essa comunicação espontânea mesmo, assim, verdadeira no meu dia a dia, né? Tem uma ideia do Carl Rogers que inspirou muito o Marshall na construção da CNV, que é o que a gente pode chamar da função atualizante ou atualizadora do ser humano. Cada um de nós tem assim, uma capacidade criativa de gerar resoluções para os nossos problemas de uma maneira única. E talvez esteja aí uma das possibilidades, confiar, né? Confiar em si, confiar nessa capacidade criativa interna. E como? Desmontando esse sistema que está baseado na imagem do inimigo, nessas noções de certo e errado, bom ou mal, bonito, feio, e confiando mais no que a gente sente, confiando nas nossas necessidades, sejam elas atendidas ou não, e a partir daí são inúmeras as possibilidades de estratégias, né, disponíveis para a gente ir tentando e buscando escolher, né, ativamente enriquecer as nossas vidas, enriquecer as nossas relações, enriquecer os sistemas dentro dos quais a gente está vivendo. Então acho que essa é talvez a síntese aí dessas respostas que a comunicação não violenta me inspira a praticar e que eu vou praticando, vou aprendendo, às vezes tropeçando, mas vai me dando muita esperança. E isso é muito rico, é muito importante para mim. Espero poder partilhar um pouquinho com vocês aqui no Conviva e agradeço aqui a Fê e ao Matheus pela nossa convivência aqui nessa construção coletiva que está sendo muito bonito de ver. Mas se você, caro ouvinte, assim como eu, também está um pouco perdido com tantos deveres de casa, não se preocupe, porque esse é só o primeiro de muitos episódios. E no próximo episódio, já dando aqui um gostinho, nós vamos falar sobre julgamentos. Afinal de contas, por que os julgamentos minam tanto as nossas relações? Foi um prazer ter você aqui conosco e a gente se vê na semana que vem.